Semana da Física, né? Hoje é o nosso último dia, né? A gente vai ter duas palestras agora de manhã, né? Do professor Carlos e professora Laura. Depois a gente vai tirar uma foto, né? Logo depois da última palestra, da segunda palestra, né? Depois tem o almoço. E à tarde a gente vai ter as apresentações orais dos alunos aqui do campus, tá? São alunos da licenciatura, do bacharelado e do mestrado que fizeram trabalhos aqui de PIBID, de iniciação científica, trabalhos de mestrado, trabalhos de pesquisa, né? Então é importante que a gente prestigie também as apresentações deles. Vão ser 10 apresentações a partir da 1 hora, né? E aí vai até o final da tarde, né? E também vai ter um coffee break à tarde, por volta das 15h30, né? E vai ser um intervalo entre as apresentações orais, né? E a gente vai ter outra oportunidade de observar, de olhar os banners, né? Quem não viu aí vai ter a chance de ver, né? Então, vou passar a palavra para o professor Carlos Aguiar aqui. Vamos aplaudir o professor Carlos. Bom, obrigado, Luiz, por muito a apresentação da organização. Ele e o Marcelo deram esse evento extraordinário, muito bem sucedido, pelo menos pela minha avaliação. Okay. Bom, eu vou falar aqui hoje sobre um tema, alguma semelhança com a minha palestra anterior. No caso, o tema da palestra anterior mal é apresentado nos cursos, mesmo daqueles que tratam de mecânica quântica, porque é um tema considerado difícil, filosófico. Esse aqui é apresentado na maioria dos cursos, de uma vez, mas ainda é considerado também algo muito difícil. Não difícil o suficiente para impedir que ele seja incluído nos currículos, mas suficientemente difícil para despertar, em geral, péssimas lembranças por parte dos alunos. Então, um resumo do que eu vou falar. Eu vou discutir inicialmente a dificuldade que os estudantes têm para compreender a segunda termodinâmica e, consequentemente, a dificuldade que o professor que se interessa por esses alunos tem de ensinar esse tema. Né? Em seguida, eu vou apresentar uma proposta, né? Um roteiro para o ensino dessa segunda lei, que, bom, esperamos nós reduza, se não elimine, mas pelo menos reduza algumas dessas dificuldades. E em seguida, eu vou apresentar uma avaliação dessa proposta. Né? Será que propostas a gente sempre pode fazer? Nem sempre elas funcionam. Será que essa proposta funcionou? Isso a gente vai discutir aqui. Vou resumir tudo isso em algumas poucas linhas. Então, vamos começar pela discussão. Termodinâmica, ou a segunda lei em particular, é um tema considerado tão difícil. Isso não é nenhuma novidade. Né? Não é só algo que aconteceu conosco atualmente, ou que isso aconteceu na nossa turma, ou é só no Brasil. Né? Você tem dois físicos matemáticos, Lieb e Ingvarson, que contribuíram profundamente para uma famosa termodinâmica, da segunda em particular, e segundo eles, quase todos os estudantes de física que eles encontravam, algo parecido, termodinâmica, algo que alguma pessoa, outra pessoa, certamente entende. Eu nunca entendi. Isso é quase que resumia o espírito de muitos alunos. Né? Até entre, né, pessoas que não são mais alunos e deram enormes contribuições ao desenvolvimento da própria ideia de entropia, por exemplo, que está a segunda lei.
você vai ver que o conceito que Johnny von Neumann... Von Neumann foi o sujeito que levou a entropia para dentro da mecânica quântica. Claude Shannon foi o sujeito que criou a teoria da informação, baseada essencialmente numa generalização da ideia de entropia. O conceito do von Neumann ao Shannon, quando esse estava procurando um nome para a sua ideia de informação, foi que ele a chamasse de entropia, porque ninguém sabe o que é entropia, de modo que você sempre terá vantagem numa discussão. Mostra que a entropia não é um conceito trivial, né? E certamente isso é notado por todos aqueles que tentaram entendê-la numa primeira, às vezes até numa segunda oportunidade, né? Bom, isso possivelmente tem a ver com a maneira como ela é ensinada, né? Possivelmente garantir isso, né? A maneira usual, né, principalmente no ensino superior, né, certamente não é essa a maneira usual de apresentar a termodinâmica no ensino médio, né? O ensino superior começa com a ideia de equilíbrio, a lei zero da termodinâmica, a ideia de que existe uma temperatura, essa temperatura é relacionada à leitura de termômetros. Em seguida se introduz a ideia de um trabalho adiabático, daí dessa ideia vem o conceito de energia interna, que é essencialmente menos o trabalho adiabático. Se o trabalho não é adiabático, essa relação não vale mais, e se introduz a ideia de calor como aquilo que estabelece uma identidade, né? Calor é aquilo que, junto com o trabalho, estabelece uma variação da energia interna, né? Ou seja, calor e trabalho são formas alternativas de se levar energia para um sistema. Em seguida, processos termodinâmicos, né, gerais são apresentados, máquinas térmicas são introduzidas, a eficiência delas, etc. A segunda lei vem em seguida, com as formulações clássicas de Kelvin, de Clausius, né? A ideia de reversibilidade embutida nessas formulações é apresentada. Depois vem o teorema de Carnot, a definição termodinâmica de temperatura, o teorema de Clausius. Do teorema de Clausius deriva uma definição de entropia, e com a definição de entropia, aqui no final, aparece uma formulação alternativa de Kelvin e Clausius, formulação entrópica da segunda lei, que a entropia sempre aumenta para um sistema isolado. Essa é a apresentação usual. Eu vou encontrar em livros, né, extremamente usados no Brasil, no CESVAI, por exemplo, no mundo inteiro, o livro do Zemansky. Notem que o conceito básico, né, para a compreensão da segunda lei aparece no final dessa linha de raciocínio, né? A entropia é a última coisa que é discutida. E a última coisa após um processo bastante tortuoso, longo, e as pessoas chegam no ponto central frequentemente com uma incompreensão incompleta do que veio antes, o que afeta a compreensão que elas têm desse conceito, que, repito, é o conceito mais importante em toda essa discussão, né? É claro que no ensino médio essa discussão para bem antes, né? Tipicamente o ensino médio vai até aqui. Uma alternativa interessante é a introdução do calor. Estava discutindo isso com o Emanuel ontem, né? No ensino médio, o calor não é introduzido dessa maneira. É introduzido a partir de um calor específico e uma variação de temperatura, né? É interessante, é até um tópico. Eu acho que eu não estou criticando essa postura, acho que ela é muito boa. É interessante comparar as duas e ver por que a definição, digamos, calorimétrica de calor, que é usada no ensino médio, é trocada por uma definição termodinâmica de calor, como essa aqui. É uma interessante. Mas, enfim, fugiria ao nosso ponto hoje. Essa linha de raciocínio que eu apresentei ali, como eu disse, tradicional, é muito usada, e ela leva a dificuldades que têm sido bem mapeadas pela pesquisa em ensino de física. Isso que eu estou listando aqui não são opiniões pessoais, são pontos documentados em mais de um estudo estatisticamente sensato, ou seja, bem feito, sobre o que os alunos aprendem ou não da segunda lei, tá? Algumas dificuldades comuns não são as únicas, são
encontradas em quase todos os trabalhos, por exemplo, que eles não reconhecem que a entropia é uma função de estado. Ao não ter noção desse fato, eles se tornam praticamente incapazes de aplicar o conceito de entropia em situações típicas, né? Por exemplo, num ciclo termodinâmico, você retorna ao estado inicial, a variação da entropia daquele sistema é zero, porque o estado de partida é igual ao de chegada. Se você não reconhece que a entropia é uma função de estado, você não chega a essa conclusão. Outra coisa é supor que a entropia de qualquer sistema sempre aumenta. Isso é verdade apenas para sistemas isolados, né? Nada impede a entropia de um sistema que está interagindo com a sua vizinhança diminuir, desde que a vizinhança tenha sua entropia aumentada em um grau superior àquela redução. Tá? Mas isso nem sempre é reconhecido, então supõe-se que o aumento da entropia é sempre observado em quaisquer circunstâncias. Isso, de novo, é uma enorme incompreensão que torna novamente muito difícil, quase impossível, utilizar a ideia de entropia de maneira produtiva. Uma espécie de contrário disso, mas que às vezes é encontrado até no mesmo aluno, é considerar que a entropia do universo, né, o sistema, a vizinhança, é uma grandeza conservada, sempre, nunca aumenta nem diminui. Provavelmente é uma confusão entre os conceitos de entropia e energia, né? Como eles não entendem bem o que a segunda lei significa, eles não conseguem aplicá-la no tipo de situação onde ela é possivelmente a mais útil possível. Situações em que ela pode dizer que não, tal processo não pode ocorrer, é impossível. Tá? Os estudantes raramente utilizam a segunda lei para chegar a uma conclusão como essa. Tipicamente, eles usam apenas a primeira lei, que é a conservação da energia. Para eles, algo não pode acontecer apenas se a energia não for conservada. Eles não concebem situações onde a energia é conservada, mas mesmo assim aquele processo não pode ocorrer porque violaria a segunda lei. Tá? Há também coisas, né, também limitantes, né? Vamos reconhecer que o limite de Carnot, né, os teoremas de Carnot são consequências da segunda lei, etc. Isso, repito, são dificuldades que mostram que esse conceito essencialmente não é entendido por boa parte dos estudantes, a segunda lei e o conceito de entropia, e estão extremamente bem documentadas, não é uma questão de opinião. Uma opinião mais pessoal, realmente, aí sou eu quem sugere que isso também seja verdade, é que a abordagem tradicional da segunda lei, baseada em máquinas térmicas, etc., não é o tipo digamos, de atrator da atenção dos estudantes. Né? Boa parte dos alunos não tem nenhum interesse numa máquina, numa caldeira. Motor a explosão, ok. Motor elétrico já está entrando em moda. E a gente continua discutindo os motores a explosão. Mas, enfim, máquinas térmicas não é um tema assim. Passa os olhos da maioria de um grupo de alunos brilhar. Outro problema daquela abordagem, eu já mencionei, né? O conceito central para a compreensão da segunda lei só aparece depois de um processo. As etapas nem sempre ficaram claras. Né? E pior, quando chega no final desse processo, a gente até tem uma definição de entropia dada pela fórmula de Clausius, mas essa definição é extremamente abstrata, é uma integral, integrando lá é meio esquisito. Ela não sugere uma interpretação intuitiva do que seja aquela quantidade de entropia e muito menos a ligação daquela quantidade com a ideia de irreversibilidade. Conceito básico que está por trás da introdução da entropia. Eu disse que isso é uma opinião pessoal, mas ela é compartilhada por muita gente. Agora seja documentada, como eu disse, estatisticamente. Esse físico, Harvey Leff, é alguém que se debruçou sobre o ensino de termodinâmica durante décadas. Ele tem um grande número de artigos e livros, inclusive, sobre o tema.
Ele dizia sobre a segunda lei, né, e o conceito de entropia, que é um eufemismo dizer que os estudantes têm dificuldade com a abordagem tradicional da entropia. Os argumentos que levam a ela são sutis, sofisticados, e o resultado final, que é a variação da entropia, calor num processo reversível dividido pela temperatura, não tem um significado físico evidente. Mais ainda, como a entropia pode mudar em processos irreversíveis, mesmo que não haja nenhum calor trocado, essa definição gera uma confusão considerável, né? Isso é por alguém que tem larga experiência em tentar ensinar essas ideias da maneira mais eficiente possível. De modo que fica difícil a gente discordar dessa criança aqui, pelo menos no que diz respeito ao ensino da segunda lei. Tá? A culpa da confusão é da entropia. Aqui talvez a culpa seja um pouco dele. Mas numa sala de aula, provavelmente o culpado é outro. Bom, frente a isso, né, é possível tentar, e sempre se tentou, né, formas alternativas. Eu vou apresentar uma delas. Né? Sequência didática que tenta reduzir esses problemas, né? Em particular, introduzindo a entropia antes de qualquer outra coisa. Sequência didática que eu vou apresentar aqui não deve ser entendida neste contexto como uma tentativa de ensinar a alguém o que é entropia e segunda lei. Não temos tempo para isso. Vou mostrar um roteiro, tá? Com algum detalhe para que esse roteiro seja entendido, mas ele deve ser preenchido com muito mais detalhe do que seria possível numa apresentação curta. Okay? O roteiro segue mais ou menos a seguinte sequência. Tá? A gente vai começar, em vez de máquinas térmicas, mencionando a seta do tempo. Né? A ideia de que o tempo é uma espécie de rua de mão única, sempre vai numa direção e não na oposta. Vai introduzir conceitos ligados a uma visão microscópica da matéria, envolvendo estados macroscópicos, microscópicos e a ideia de multiplicidade. A gente vai ver multiplicidade é um outro nome para entropia. Tendo a entropia e essa ideia fica relativamente simples de introduzir a ideia de reversibilidade como um fenômeno puramente estatístico. As coisas são irreversíveis, né? O passado é diferente do futuro porque elas tendem a um estado de cada vez maior probabilidade. Essa irreversibilidade leva a outro nome para essa multiplicidade, para essa probabilidade, no fundo, e leva ao conceito estatístico de entropia. Por isso, a gente formula a segunda lei em termos de estatística. A formulação entrópica que eu mencionei era a última formulação da segunda lei, não a primeira. A gente introduz como um elemento essencial a definição termodinâmica de temperatura a partir da entropia. É claro que isso é precedido por uma apresentação de conceitos de lei 0 e lei 1, um curso tradicional, onde a definição termométrica de temperatura é apresentada. A definição termométrica é a temperatura, aquilo que algo que a gente convencionou chamar de termômetro aponta. Né? A definição termodinâmica é, digamos, menos operacional, mas conceitualmente muito mais sólida. Tá? Ela foi dada por logo em seguida aos trabalhos do Carnot, mas a gente vai fazer dar a resposta final aqui dessa ideia termodinâmica de temperatura, já em termos do conceito de entropia. Tá? Feito isso, a gente vai ver que com enorme facilidade todo o resto da discussão da segunda lei se torna de formulação até em palavras. Não precisa usar muita conta. Fazer as formulações de Clausius e Kelvin podem ser descritas falando.
máquina de Carnot, teorema de Carnot também, a desigualdade de Clausius também, né? E ao final da desigualdade de Clausius a gente recupera aquilo que é o primeiro ponto da abordagem tradicional, a definição, né, macroscópica de entropia. Nota que ficou de cabeça para baixo praticamente tudo, né? E, bom, eu não estaria aqui apresentando isso para vocês se não achasse que essa é uma inversão de boa, com bons resultados, né? Nós não somos, não estou sozinho nisso, né? Um aluno que desenvolveu uma tese de mestrado e uma tese de doutorado em ensino sobre isso, Marcos Moura, e ele produziu um texto onde essas ideias são apresentadas de uma maneira que pode ser passada para o ensino médio. A gente faz muito uso de mais matemática do que um pouco de aula. Quem quiser, está acessível nessa URL. Não fomos nós que inventamos a abordagem, né? Ela tem raízes, né, antigas, né? O trabalho do Frederick Reif, 65, né? 60 anos atrás já tinha um livro que introduzia boa parte disso. Tem outros livros mais modernos, mas são todos livros para um curso mais avançado e um curso típico de física introdutória, uma física 2, etc. Né? São cursos de um nível intermediário a avançado. Não há, até onde a gente... Havia um livro da série Berkeley que já botava uma abordagem semelhante à nossa, um livro de física estatística. Mas ele está fora do... Não há edições recentes dele. Se a biblioteca tem a sorte de possuir um, vá lá e tire uma xerox. Não é mais possível comprá-lo, a não ser talvez num sebo. Até onde eu saiba, não há outros para um nível introdutório e certamente não é o tempo que eu posso jurar, mas não conheço nenhum para um nível pré-universitário. Nossa tentativa tentou abarcar esses dois setores. E eles diferem entre si, diferem da nossa proposta em vários detalhes, não são idênticos. Para traçar o roteiro que eu mencionei, né, repito, isso será uma passagem rápida, né, a gente começa discutindo a seta do tempo. Ou seja, a ideia muito natural para nós que as coisas sempre ocorrem de uma maneira e dificilmente ocorrerão da maneira contrária, temporalmente falando, né? O tempo parece conduzir as coisas como a água de um rio. Leva lá as folhas que cai nela, né? É sempre numa direção. Por que não volta, né? Por que deixada por si só as coisas, né, estragam, né? Perdem as propriedades originais, etc., vão se resolvendo de alguma maneira. Nunca viu, né? Todo mundo já viu uma casa abandonada durante anos se transformar numa ruína, espontaneamente. Ninguém jamais viu uma casa em ruínas espontaneamente tornar-se habitável, né? Aqueles que perderam cabelos percam a esperança de recuperá-los espontaneamente, por exemplo. Tá? Isso pode ser visto, né, em fotos como essa aqui, uma foto estroboscópica, né? Se a gente perguntar em que ordem essas três quadros dessa sequência foram tomados, ninguém discutiria que esse é o primeiro, esse é o terceiro. Todo mundo já viu alguém pular de um trampolim. Talvez não com essa habilidade, mas o efeito que nos interessa aqui é a irreversibilidade desse processo. Ninguém jamais encontrou alguém que, né, pulasse da piscina e graciosamente aterrissasse sobre um trampolim. Né? Esse é um ponto de partida interessante porque revela várias coisas sobre a própria física, de um ponto de vista mais geral. É mais atraente sobre tempo, sobre uma caldeira, e coloca desde o início a questão da irreversibilidade como uma questão a ser tratada quando a gente está discutindo a segunda lei. É claro que, notando essa
ubiquidade de processos irreversíveis, né, que podem acontecer num sentido e não no sentido oposto, no nosso dia a dia, a gente pode achar que isso é tão fácil de constatar, deve haver alguma lei física muito fundamental lá nos átomos, lá nas moléculas, dizendo que o passado é diferente do futuro. Dizendo que alhos podem virar bugalhos, mas bugalhos jamais se transformarão em alhos. Isso é tão onipresente, isso deve ser uma lei fundamental física, das interações mais elementares, né, as interações fracas, fortes, magnéticas, gravitacionais, etc., entre partículas as mais pequenas possíveis, devem conter uma seta do tempo. Não devem possuir o que a gente chamaria de uma inversão, simetria por uma inversão temporal. Tirando um pequeno detalhe das interações fracas, na qual a professora Laura se referiu já um pouco indiretamente com violação de CP, a violação de CP acarreta uma violação da inversão temporal. A gente acreditar que carga e tempo são conservados, são simetrias, produto dessas simetrias. Então, violar CP faz com que a violação da inversão temporal seja quase que automática. E ela foi encontrada, mas são processos envolvendo interações fracas, muito raros no contexto do nosso dia a dia, onde a reversibilidade governa. Não é por causa de decaimentos fracos, muito pouco, digamos, importante nesse contexto. Então, para todos os efeitos, as leis físicas mais fundamentais, as que a gente conhece, são todas simétricas por uma troca de passado por futuro. Há exceções, como eu disse, mas não afetam a escala em que a gente encontra essa irreversibilidade. Tá? Botando isso de uma maneira assim, mais temática, dando um exemplo, né? Todo mundo já imaginou o que acontece quando... Bom, imagina, você tem um recipiente, né? Você tem um gás desse lado e você tem vácuo desse lado. Se quiser uma garrafa que tem algo com alta pressão aqui e baixa pressão aqui. Aí você abre uma janela aqui e, claro, que todo mundo sabe o que vai acontecer, né? O ar foge desse lado, se encaminha em parte para o outro, até estabelecer uma espécie de equilíbrio e daí não sai mais, pelo menos não sairá mais espontaneamente. É claro que eu posso pegar um pistão e empurrar isso tudo de volta e fechar a janela. Mas isso não é um processo espontâneo, tem uma ação externa. Tá? Espontaneamente, isso aqui tem uma direção privilegiada. Sabe que isso aqui é passado, isso aqui é futuro. Né? No entanto, se a gente filmar as moléculas que estão aqui dentro, pode imaginar, simplificando um pouco a vida, que elas passam por dois tipos de processo. Por exemplo, podem colidir com uma das paredes dessa caixa. É algo assim. Se eu filmar isso aqui e passar o filme de trás para frente, eu vou ver algo tão permitido pela lei da física como o original. Ou seja, se eu não tomar cuidado, eu não vou saber qual foi o filme original, qual foi o que eu passei ao contrário. Há uma simetria, né, microscópica aqui entre a troca de passado por futuro. Quando uma molécula colide com outra, que também pode acontecer aqui dentro, algo semelhante nesse aspecto vai ocorrer. Eu faço um filme dessa colisão e passo o filme de trás para frente, eu vejo algo que é tão razoável quanto o original. De novo, se perder a noção de qual era a direção correta do filme, eu não vou saber distinguir a ordem certa. Quer dizer, que tem um processo aqui claramente irreversível, formado a partir de processos reversíveis, microscopicamente reversíveis. Né? Ou seja, o que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso mundo macroscópico, são processos irreversíveis, mas as leis fundamentais da física, tirando essa exceção que eu mencionei, são reversíveis. Elas não distinguem passado de futuro. Existe uma simetria por inversão temporal extremamente
bem obedecida pela minha natureza no nível microscópico. Isso é interessante e é onde entra a segunda lei, né? Como é que a gente explica a irreversibilidade num mundo microscopicamente reversível, né? Essa explicação foi dada por um grande físico, alguém com uma estatura de John Maxwell, Einstein, John Newton, Ludwig Boltzmann, e no final do século XIX encontrou uma explicação extremamente clara do motivo para essa, né, irreversibilidade macroscópica derivar da reversibilidade microscópica. Essa, no fundo, é a ideia do Boltzmann que eu vou apresentar aqui. Essa ideia passa pela compreensão de diferentes maneiras que a gente pode encontrar para representar um sistema físico. A gente pode ter uma maneira microscópica, uma maneira macroscópica, tá, de falar da mesma coisa. Por exemplo, uma garrafa d'água aqui, eu posso dizer coisas essencialmente macroscópicas, qual é o volume de água que está ali, qual a temperatura dela, que pressão ela está submetida. Isso é uma descrição macroscópica daquela garrafa d'água. Uma descrição microscópica envolveria dizer onde está cada molécula de água, que velocidade ela tem nesse instante, como evolui a cada instante. São dois níveis de descrição, né, completamente diferentes. Obviamente, o que nos interessa mais no nosso dia a dia é saber quanta água tem naquela garrafa, se ela está quente ou fria. Né? Mas essas descrições são úteis para compreender o que acontece quando a gente passa de uma ideia microscópica para a ideia macroscópica. Então, vamos escrever um sistema desses nesses dois níveis de granularidade, digamos. Né? Eu posso começar pela descrição microscópica. Tá? Vamos pegar de novo aquela caixinha que está aqui. Né? Imaginar que em vez de ter 10 a 22, 10 a 23 moléculas, só tem 4 nelas. Né? Isso facilita o desenho. E também a discussão. Né? Então, suponho que eu tenho uma caixa que só tem 4 moléculas. Né? Mas essas moléculas podem ser distintas uma da outra. Está em cores diferentes aqui. Vermelho, azul, amarelo, verde. Tá? Elas podem estar arrumadas. E vamos supor que elas só têm 2 estados, para simplificar a nossa vida. Essa simplificação que pode ser eliminada mais tarde. Mas que só tem 2 estados. Está do lado esquerdo e do lado direito da caixa. Então, a gente tem 4 moléculas que podem estar em 2 situações. Não vou nem falar em velocidade aqui, nem nada. Isso tudo pode ser colocado depois como um complicador desnecessário para compreender a ideia. Então, 4 moléculas numa situação em que elas só têm 2 estados possíveis, 2 posições possíveis, esquerda ou direita. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, todas as moléculas do lado esquerdo. Aqui eu tenho elas, né, azul e verde do lado esquerdo, a vermelha e a amarela do lado direito, e por aí vai. Eu estou dando aqui uma descrição microscópica. Cada uma dessas caixinhas é uma descrição microscópica do sistema. Estou dizendo onde está cada molécula perfeitamente identificada desse sistema. Isso corresponde a especificar o que a gente chama de um microestado. Um estado microscópico. Tá? Eu posso falar também de macroestados. Macroestados seriam algo mais grosseiro, mais próximo de falar de volume e temperatura. Né? Em vez de me preocupar, por exemplo, aqui, que moléculas estão de cada lado, eu poderia pensar apenas quantas moléculas estão de um lado, quantas estão do outro. Isso é algo mais macroscópico. Por exemplo, se eu colocasse esse sistema numa balança, estou perguntando se a balança vai para a esquerda, para a direita, ou vai ficar em equilíbrio. Tá? É uma descrição mais grosseira, mais macroscópica. Aqui eu teria esse estado macroscópico correspondente a esse microestado. Todo mundo aqui. Tá? Esse aqui é um macroestado. Esse aqui é outro macroestado correspondente a essas 4 possibilidades. Tá? Então, os macroestados são, digamos, representações alternativas, menos detalhadas, mas são aquelas que a gente usa para beber um copo d'água. Tá? A gente não está interessado onde
sobre onde está cada molécula daquele copo d'água. A gente quer saber se está gelada, por exemplo, se ainda tem água no copo, coisa do tipo. O interessante é que não existe uma relação bionívoca entre os microestados e os macroestados. A gente vê que diferentes microestados podem aparecer macroscopicamente como o mesmo estado. Né? Tem 6 maneiras microscópicas de dar origem a esse estado macroscópico, entendendo onde tem 2 para um lado e 2 para o outro. Só tem uma maneira microscópica de fazer aquela em que você está com todas as moléculas de um lado só, né? Ou do outro. Né? Claro, tem estágios intermediários aqui, tem 4 maneiras de fazer essa situação aqui intermediária. Isso corresponde ao que a gente chama de uma multiplicidade. E a multiplicidade quer dizer quantos estados microscópicos, quantos microestados, né, podem constituir o mesmo macroestado. A multiplicidade desse macroestado aqui é 6. 6 estados microscópicos dão origem a ele. A desse é 4, aqui desse é 1 e assim por diante. Esses 3 conceitos aqui são essenciais, porque, como a gente vai ver, entropia é um outro nome para multiplicidade. Aqui a gente já introduziu a ideia de entropia. Essa ideia ganha corpo, se aproxima da ideia de irreversibilidade, se nós fizermos a seguinte hipótese. Isso é uma hipótese, confirmada pelo sucesso ou não de previsões baseadas nela. Né? A hipótese é que os microestados são igualmente prováveis. Dito de outra maneira, o sistema, claro que se for largado aqui, essas moléculas podem pular de um lado para o outro. Tá? Então, nós vamos sair daqui, vamos para cá, depois vem para cá, sobe, desce, etc, etc. Vamos ficar pulando num zigue-zague aleatório aqui por essas caixinhas. Os microestados não vão ficar quietos. Né? A ideia de que eles são igualmente prováveis quer dizer que não há nenhum microestado melhor que o outro. Há uma democracia aqui. Tá? Igualdade aqui de possibilidade. Né? Ou seja, o sistema que fica pulando de estado, ou seja, de caixinha para caixinha, gasta tempos iguais nessas caixinhas, em média. Tá? Se eu acompanhar isso por muito tempo, o tempo que ele ficou nessa caixinha é igual ao tempo que ele ficou nessa aqui de cima. Ok. A essa, né, democracia microscópica corresponde uma brutal diferença macroscópica. Né? Nota que só tem uma maneira de fazer esse estado, né? Esse macroestado, e tem 6 maneiras de fazer esse macroestado. Se eu acompanhar o que está acontecendo aqui embaixo, se eu acompanhar o que está acontecendo macroscopicamente, certas situações como essa são mais prováveis do que essa. Essa democracia microscópica não se reflete numa democracia macroscópica. Isso explica, aqui precariamente, a gente vai ver já de maneira mais definitiva, aquela assimetria encontrada na caixa que foi aberta. Né? Se eu tinha uma caixa que estava com todo mundo de um lado e a parede estava fechada, elas continuam aqui. Aí eu abro essa parede. Aí pulou uma molécula, outra, etc. Eles começam a passear por aqui. Ficar passeando por aqui. Ora, se esses estados são igualmente prováveis, é 6 vezes mais provável encontrar sistema nessa situação macroscópica do que nessa. É claro que, eventualmente, nessa situação, todo mundo pode ser encontrado de volta. Né? 6 vezes não é um número tão maior do que 1. Tá? Mas é mais difícil estar aqui do que estar aqui se o sistema pode visitar, com igual probabilidade, todas as alternativas. Né? Isso, repito, não tornaria um sistema microscópico como esse, né, com 4 moléculas, irreversível. Mas a situação muda bastante. Em vez de 4, eu botar um número nem tão grande assim, 400 moléculas naquela caixinha. Né? Aí, aqueles microestados, aquelas caixinhas
microscópicas, né? Elas são um número tão grande que não dá mais para desenhá-las, né? Muito menos para distribuir coisas lá dentro. Mas essa, né, curva que a gente pode imaginar por cima das caixinhas, uma de sino, essa aqui com a mesma forma de sino, mas numa escala completamente diferente. Novamente, eu tenho uma forma de colocar todo mundo de um dos lados e 0 moléculas do outro lado. Quantas moléculas estão do lado direito, então do lado esquerdo, aqui teria... Está todo mundo do lado direito e do lado esquerdo teria 0 moléculas. Então, mas eu tenho uma maneira de fazer isso, aquela que está todas as moléculas ali. Já a situação em que elas estão igualmente distribuídas, ou próximo disso, eu tenho uma multiplicidade de 10 elevado a 118. Isso aqui é 1, 0 e mais 100. Bom, 1 seguido de 118 zeros. É um número enorme. Ali era 6 no outro caso. Né? Aqui não, a gente não tem ideia do que aqui é 10 elevado a 118. A gente não vê essas coisas assim, aquilo ali é 10 elevado a 118. Não é algo reconhecido. É um número colossal. Tá? Mas a ideia geral é a mesma. Igualmente distribuídas têm maior probabilidade. Todo mundo de um lado ou todo mundo do outro. Aqui também tem ômega igual a 1. Pela multiplicidade eu estou chamando de ômega. Novamente, se eu tenho um conjunto de moléculas, né, por exemplo, aqui, está todo mundo aqui. Ou aqui, tanto faz. Né? Solto. Né? O que acontece? Elas vão começar a andar, chegar aqui. Quando chegar aqui, elas não saem mais. Elas têm uma chance em 10 elevado a 118 de retornar. E essa chance não melhorou muito para elas chegarem até aqui, não. É 0. Para todos os efeitos é 0. E nem é um sistema tão macroscópico assim. Né? 400 macromoléculas, muito mais do que isso. Né? É uma situação mesoscópica, na melhor das hipóteses. Se a gente colocar 10 a 22 moléculas nessa caixa, seria impossível fazer esse desenho. Para botar 0 e 10 a 22, um mol, né, 10 a 23, essa curva ficaria tão fina que a gente não poderia desenhá-la. E tão alta, bom, na altura você pode botar algum colosso ali, mas a largura seria invisível. Se eu quisesse ver a largura, esse eixo tinha que ir da órbita da Terra até a órbita da Lua. Aí apareceria uma linha nesse gráfico. Ou seja, para 10 elevado a 23 moléculas, isso aqui pode ser traduzido como por uma agulha muito alta e muito estreita. Isso é a origem da irreversibilidade. A irreversibilidade que eu mencionei. Por quê? Você abre a caixa, o sistema vai evoluir, cada vez mais provável. Quando chegar aqui, qual é a chance que ele tem de voltar para cá? Nenhuma. Quer dizer, essa irreversibilidade macroscópica que eu mencionei é um fenômeno estatístico. Acontece porque aquilo é esmagadoramente mais provável ir numa direção do que retornar à condição inicial. Quase trivial a explicação. Como a gente vai ver, ela simplifica muito a compreensão do que vem depois. Essa é a ideia de Boltzmann. Né? Então, né? Eu tenho um sistema que tem muitas partículas, um mol, né? Por que aquele sistema se comporta de maneira irreversível? Né? Porque se ele está isolado, não tem nenhuma ação externa, reverter a situação inicial, mas enfim, sem nenhuma ação externa para um sistema isolado, é muito mais provável passar de uma situação de baixa multiplicidade, de baixa probabilidade, a uma situação de alta. Na verdade, isso aqui, a palavra pouco, muitíssimo é uma expressão pouco esclarecedora. É tão esmagadoramente mais provável que é muito mais fácil a gente dizer que sempre acontece isso.
Tá? Porque não é uma coisa assim, de vez em quando acontece. Não, de vez em quando, a mesma coisa que nunca. Tá? Um sistema macroscópico. Com 4, toda hora aconteceria. Tá? Claro, né, a recíproca disso que é pouquíssimo provável, ou seja, nunca acontece, passar de um estado de alta multiplicidade para o de baixa multiplicidade. Quer dizer, a ideia de que o ar nessa sala passasse, né, espontaneamente do lado da audiência e eu sufocasse aqui, não é plausível em nenhuma escala de probabilidade. Tá? É por isso que as ocorrências à nossa volta são irreversíveis, porque elas sempre envolvem sistemas com muitas componentes, partes, moléculas. A gente não sei nem ser molécula. Né? Radiação eletromagnética tem vários, né, modos de vibração. A gente também pode entrar em equilíbrio interagindo com a matéria. Então, também incontáveis modos. Uma parcela macroscópica de radiação segue mais ou menos o mesmo caminho. Tá? Então, aquela questão básica de onde vem a reversibilidade vem do acaso e do fato de que sistemas macroscópicos privilegiam certas configurações macroscópicas em detrimento de outros, por causa daquela democracia microscópica. Deriva, né, da lei da termodinâmica, né? Num sistema isolado, a gente nunca tem a passagem espontânea de um estado de alta multiplicidade para um de baixa multiplicidade. Essa é a segunda lei. Aqui é a seta do tempo. Eu passo de baixa para alta. Deixo o tempo passar, a multiplicidade aumenta. Posso esperar o resto da vida e mais algumas idades do universo, não vai voltar atrás. Eu posso dar outro nome para a ideia de multiplicidade, né, que eu estava representando pela letra grega ômega, chamada de entropia. Entropia é o log, logaritmo natural da multiplicidade. Tem uma constante aqui, que está aqui, digamos, por um acidente histórico, quando as pessoas associavam entropia a calor e temperatura. Então, isso aqui tem unidade de energia por grau Kelvin, joule por grau Kelvin, se quiserem, e não a uma contagem de microestados. Né? Mas, enfim, K é uma constante, a chamada constante de Boltzmann, tem um valor pequeno, mas o que nos interessa aqui é que a entropia é essencialmente uma função monótona da multiplicidade, ou seja, se a multiplicidade aumenta, a entropia vai junto. Tá? De modo que dizer que a multiplicidade sempre aumenta num processo espontâneo, significa dizer que a entropia sempre aumenta. E nota que essa definição de entropia aqui, né, mostra que ela é um estado. Ou seja, o macroestado, né, aquele macroestado, a ele corresponde um número de formas microscópicas de compô-lo. Esse número é a multiplicidade, tiro o log dela, tira a entropia. Quer dizer, a entropia é definida pelo estado macroscópico. Essa garrafa d'água que está num razoável estado de equilíbrio, não está interagindo muito com nada do lado de fora. Claro que ela está trocando calor, etc., mas prezando isso, ela tem um certo estado macroscópico, uma certa multiplicidade microscópica para esse estado, então tem uma certa entropia. E nos leva, no fundo é a mesma coisa dita em outros termos, a formulação entrópica da segunda lei. A entropia de um sistema isolado jamais diminui. Qualquer transformação nesse sistema, a entropia ou aumenta ou, na melhor das hipóteses, mantém-se constante. Essa é a segunda lei da termodinâmica na sua formulação entrópica, que, repito, é a mais reveladora e costuma ficar no final, tão usual, da segunda lei. A gente vê que é possível caracterizar processos que envolvem qualquer sistema em 3 categorias, né? Na verdade 2, porque a terceira é impossível.
Processos reversíveis são aqueles em que a entropia do sistema mais a sua vizinhança, sistema mais a vizinhança a gente costuma chamar de universo. Não é o universo cosmológico. A gente supõe que sistema e a sua vizinhança são um sistema fechado. Tá? Quer dizer, o sistema pode interagir, um sistema que nos interessa não precisa estar isolado. Ele pode estar interagindo com algumas coisas. Essas coisas a gente chama de vizinhança. Coloca tudo dentro de uma caixa hermética, aquilo vira o que a gente chama de universo para termodinâmica. Tá? Então, aquele sistema fechado composto pelo sistema e os outros sistemas com os quais ele interage, de vizinhança, tá? Forma um sistema isolado, então a gente pode aplicar a segunda lei a ele. Né? Para esse sistema completo, tá? Se a entropia não varia, a gente tem um processo que é reversível. Por que é reversível? Porque se a probabilidade está num estado macroscópico é igual à probabilidade está no outro, nada me impede de passar de um para o outro. A gente vê que o que nos impede é uma brutal diferença de probabilidade. Se não existe essa diferença, ok, posso ir para lá e voltar sem nenhum problema. Né? Esses processos são chamados de reversíveis. O mais comum, principalmente em processos espontâneos, é que o sistema evolui para um estado de maior probabilidade, e aí são os sistemas irreversíveis, em que a entropia aumentou, porque a probabilidade aumentou. E tem os processos que são impossíveis. Né? Não mereceu nem estar nessa classificação. Porque, espontaneamente, a entropia diminuiria, e isso, para um sistema macroscópico, é tão improvável que não vale a pena a gente ficar perdendo muito tempo, né, esperando por ele. Nota que nada impede que a entropia de um sistema que está interagindo com a sua vizinhança diminua. É obrigado a aumentar, a melhor das hipóteses, ficar estacionário, é a entropia do sistema total. Formaria um sistema isolado. Isso nos leva, próximo passo na sequência, a uma definição de temperatura que não é a definição termométrica, não é a definição, né, usual. Né? Pega um termômetro, leia aquilo e a temperatura. Essa definição termométrica é a primeira a ser apresentada e deve ser apresentada em primeiro lugar, etc. Mas ela é precária. O que é um termômetro? Né? O que é esse termômetro melhor que aquele? Né? Quem define isso? Né? Quem diz que esse termômetro é o que a gente vai usar? Na prática é isso que a gente faz, não tem como fugir disso na prática. Na teoria a gente esperaria ter uma definição de temperatura menos, né, ligada a opções, né, materiais. Né? Isso é possível fazer nas abordagens tradicionais, feito analisando ciclos de Carnot, encadeados, etc., algo feito por Kelvin. É um argumento penoso, inclusive, mas enfim. Aqui a gente pode simplesmente introduzir a ideia de temperatura da seguinte maneira: suponho que eu tenho um sistema, né, tem uma certa energia interna e, né, tem um volume, um número de moléculas lá, que a gente vai considerar fixos aqui, né? Então a energia dele é a única coisa que pode mudar. Então, e tem um estado caracterizado por essa energia, e esse estado vai dar uma certa entropia. E ao variar a energia por um valor ΔU, a entropia muda por um valor ΔS, eu chamo de temperatura absoluta desse sistema ΔU por ΔS. Ou, botando de cabeça para baixo, é 1 sobre T, ΔS sobre ΔU, mantendo o resto constante. Essa é a definição termodinâmica de temperatura. Isso que dá a temperatura absoluta lá, Kelvin. Ela tem enorme vantagem de que não depende de uma opção, algo, né, arbitrária do que seja um termômetro a ser utilizado naquela situação. Ela envolve quantidades físicas gerais, né, do que a opção por mercúrio ou álcool, coisa que o valha num termômetro. Essa definição aqui está na página 2 de qualquer livro de física e estatística, mas aparece no capítulo 11 dos livros de termodinâmica. Ela poderia usar isso depois de a ideia de entropia. Aqui, como ela já está introduzida, a gente pode mostrar, pode
tomar isso como ponto de partida. É claro, nessa altura de um curso de dinâmica ou de física térmica, a gente já terá introduzido a ideia de temperatura e suas propriedades básicas. Por exemplo, a temperatura é aquilo que define-se quem esfria e quem esquenta quando eu coloco, né, corpos em contato térmico, né? O mais quente, ou maior temperatura, vai esfriar, a temperatura diminuindo, e o mais frio, de menor temperatura, vai esquentar. A propriedade básica da temperatura é que isso aqui deveria respeitar. E a gente vai ver que respeita. Todas as ideias, digamos assim, qualitativas que a gente tem sobre a temperatura são, digamos, descritas por essa definição. Definição razoável, e a gente vai ver extremamente útil para derivar tudo que vem depois. Explorando um pouco mais essa definição, a gente pode reescrever aquela, eu disse, a temperatura é a variação da energia pela variação da entropia. Escrever a variação da entropia como a variação da energia dividida pela temperatura, supondo sempre volume e número de partículas e qualquer outra coisa de interesse fixo. Né? Nota o seguinte, suponho que eu dei a mesma quantidade de energia para dois corpos, um quente e um frio. Tá? Tenho um corpo quente, né? Dei uma quantidade de energia, mas essa temperatura é alta. Então a variação da entropia será baixa. Eu tenho um corpo frio, mesma quantidade de energia, uma grande variação de entropia. Se lembrarem disso, vocês deduzem com enorme facilidade todos os conceitos fundamentais dados à segunda lei. Como a gente vai ver agora. Né? Vamos começar aplicando isso a um sistema muito simples, que ajuda a gente a não se complicar à toa quando está analisando situações complexas. A gente chama de um reservatório térmico. O reservatório térmico é algo tão grande que eu dar calor para ele, essa temperatura não muda. Né? E ele também é construído de tal maneira que o volume, as paredes dele são rígidas, não muda, é impermeável. O número de moléculas lá dentro não muda. Tá? Isso simplifica a vida, de modo que aquela variação de energia é apenas calor. O volume é constante, não tem trabalho, por exemplo. Se o número de moléculas não muda, não tem mudanças químicas, todas essas coisas que poderiam afetar a energia. Então, a troca de energia é essencialmente por calor e aquela variação da entropia, em vez de um ΔU, foi dado para o reservatório pela temperatura dele. Essa expressão que a gente encontra em muitos livros, quase como uma definição de entropia, o que é um pouco perigoso. Livros do ensino médio, tipicamente. Mas, enfim, é um resultado útil de ter em mente nessa discussão. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um objeto quente de alta temperatura colocado em contato com um objeto frio. A gente sabe que o que vai acontecer é que vai passar calor do quente para o frio, isso aqui vai tender a esfriar, isso aqui vai tender a aumentar. A gente nunca viu um sujeito frio ficar mais frio ainda passando calor com algo mais quente, espontaneamente. Nada aqui está fazendo isso, né? Mas tem uma máquina ligada à rede de energia. É outra discussão. Mas, tipicamente, objetos quentes colocados em contato com um objeto frio, o calor vai seguir uma direção preferencial. Isso é irreversível. A gente não vê o oposto acontecer. Tá? Por que é irreversível? Porque se esse sujeito está quente e perde uma certa quantidade de energia em forma de calor, a sua entropia, lembra daquela argumentação anterior, vai diminuir pouco, porque a temperatura é alta. E essa mesma quantidade de calor vai para um objeto frio. Com temperatura baixa, a entropia vai aumentar muito. Aqui diminuiu um pouco, aumentou muito, o resultado foi um aumento global da entropia desse sistema. A entropia total aumenta. Isso pode acontecer. Se eu imaginasse que esse calor saiu do frio e foi para o quente, a entropia diminuiria. Esse seria um processo impossível.
a gente vê que a nossa definição de temperatura bate com o que a gente espera que quente e frio signifiquem, né? E, em particular, a gente acaba de demonstrar a lei da termodinâmica segundo a formulação do Clausio, né? Clausio era esse senhor aqui de aspecto severo e formulou a segunda lei da termodinâmica dizendo que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo frio para um corpo mais quente. A gente chegou à segunda lei da termodinâmica em palavras, a formulação de Clausius em palavras, usando essas ideias. A gente pode ver outras situações impossíveis e caracterizá-las como impossíveis, embora elas conservem energia. Nota que essa troca de calor aqui conserva energia. O calor que a energia perdida aqui veio para cá. Isso aqui conserva energia. Isso é impossível, mas conserva. A primeira lei é completamente satisfeita. É a segunda lei que impede isso de acontecer, né? Tem outras situações em que a primeira lei seria satisfeita e, mesmo assim, a coisa não pode ser feita. Por exemplo, imagina um motor, imagina um navio, né, que é movido da seguinte maneira. Você pega um pouco de água do mar, fria a água do mar, transforma ela em gelo, por exemplo, joga o gelo fora, aquele calor que você retirou da água, você usa para esquentar uma caldeira e mover o navio. Seria uma beleza, né? Bom, tirando o efeito de longo prazo sobre, né? Podia até compensar o aquecimento global dessa maneira, se isso fosse possível. Mas não é, né? Esse motor perfeito aqui, né? O que seria, esse navio estaria fazendo, né? Pegaria um reservatório térmico, o mar, né? A água do mar, tiraria calor dele e usaria para mover algo. O navio, no caso, para levantar um peso. Né? Seria fantástico poder fazer isso. É impossível. Tá? Por quê? Ao tirar calor desse reservatório, a entropia diminui. Ao mover acima, né, esse objeto, a entropia dele não muda. O número de maneiras microscópicas de compor essa quantidade de matéria aqui depende dela estar mais abaixo ou mais acima. É exatamente a mesma coisa. A entropia aqui não muda, o estado interno do sistema é o mesmo. A entropia daqui diminui, porque perdeu energia. Perdeu energia interna. A entropia disso aqui vai diminuir, esse motor maravilhoso aqui, né, funcionaria esfriando o que está à sua volta, não pode ser construído. O que é que a gente pode fazer? Né? Bom, isso nos leva à segunda lei, a formulação do Kelvin. É possível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um corpo e produzir uma quantidade equivalente de energia mecânica. Novamente, a gente, em palavras. Pode ir até um pouco além, né? Já que a gente não pode fazer aquele motor, e como é que a gente constrói motores? Né? Constrói motores desperdiçando um pouco da energia que a gente tirou da fonte quente, jogando fora um pouco dessa energia para uma fonte fria. Então, a gente tira calor daqui, joga um pouco fora, tem um desperdício aqui, e o que sobra, né, esse calor daqui menos, esse jogado fora, é transformado em trabalho para se suspender. Por que a gente é obrigado a jogar fora? Porque tem desperdício inevitável. Né? Porque se a gente controlar bem essa quantidade de calor aqui, né, se ela for suficientemente grande, nota que aqui a entropia diminui pouco porque saiu calor de algo a uma temperatura alta. Mas, pega um sujeito frio, a temperatura dele sobe com mais facilidade. Então, eu não preciso jogar todo esse calor aqui. Posso jogar menos energia para baixo, quantidade menor de calor que eu jogo para ele, é suficiente para que o aumento da entropia aqui compense a diminuição da entropia ali. A gente dosa isso apropriadamente, sobra um pouco de energia para realizar um trabalho e suspender essa carga. Mas a gente vê que a segunda lei impõe que aquele motor, né, perfeito não pode ser construído. Sempre qualquer motor vai ter um desperdício. Inevitável.
É claro que a gente pode perguntar, né? Qual é o menor desperdício possível, né? É só, aqui já tem que fazer um pouco de, convenhamos, nada mais do que um pouco de álgebra. A variação da energia da entropia total é a energia que foi perdida pela fonte quente, a entropia que foi perdida pela fonte quente, mais a entropia que foi ganha pela fonte fria, né? Você tem entropia perdida pelo quente, entropia ganha pelo frio. Isso aqui, para que o motor funcione, tem que ser maior ou igual que zero. Tem que ser um processo que possa ocorrer. Para rearrumar essa expressão, você tem calor jogado fora, tem que ser maior ou igual E sobre T1, 2. Desperdício mínimo. Né? Se eu passar esse Q para cá, o calor que eu tirei da fonte e o calor que eu tive que jogar fora. Né? Esse desperdício tem, no mínimo, esse valor que é dado pela temperatura das duas fontes. A um desperdício mínimo corresponderia ao ter um motor funcionando com máximo de eficiência. Né? O desperdício está aqui. 1 menos ele, eficiência. Quanto trabalho eu consigo extrair daquela eficiência máxima, né? A eficiência vai ser, para reescrever, né? 1 menos essa diferença de temperatura. Por quê? Então, a eficiência máxima será a temperatura aqui. Isso é um dos teoremas de Carnot. Máquina de maior eficiência tem eficiência da relação de temperatura. Um outro teorema de Carnot é que máquinas que têm a eficiência máxima são necessariamente máquinas reversíveis. E é fácil de ver que isso acontece aqui. Né? Estou na eficiência máxima, estou exatamente na situação em que isso aqui deu zero. Vou fazer um pouco de cuidado nessa análise, a gente não vai perder tempo com isso. Acreditem, é fácil reescrever aquela expressão. Então, teoremas de Carnot, né? A fórmula aqui da eficiência máxima de uma máquina, e que essa máquina é necessariamente uma máquina reversível, né? Está em, não vou dizer em palavras mais, tem que fazer de uma álgebra. A gente vai para as partes mais, né, sofisticadas da termodinâmica com facilidade ainda muito grande. Né? Por exemplo, a desigualdade de Clausius. Não vou entrar em muito detalhe aqui. O tempo, uma discussão que já é longa, não tem muito. Mas eu tenho um sistema que está colocado em contato com um reservatório térmico que tem uma temperatura TR, R é do reservatório. O reservatório passa por esse sistema e esse sistema, ao receber esse calor, de um estado A para um estado B. A foi em cima de uma chapa quente e depois tirei. Ela estava fria, depois esquentou, a chapa passou esse calor para ela. Né? Qual foi a variação da entropia total do sistema? Tá? Da garrafa mais da chapa quente, ou no nosso caso aqui, do sistema mais do reservatório. Ora, a variação da entropia do reservatório a gente já sabe, né? E sobre a temperatura dele. Diminuiu, deu calor. A variação da entropia desse sistema vai depender de detalhes internos dele lá, a gente não sabe. A gente sabe que teve uma variação ΔS. E a gente sabe que o total tem que ter sido positivo. Vizinhança mais sistema, no total, dá uma variação positiva. O que quer dizer que a variação da entropia da garrafinha ou desse sistema aqui terá necessariamente que ser maior que o calor que ela recebeu dividido pela temperatura da fonte. A temperatura, isso aqui não tem uma temperatura necessariamente. Depois esquentou quando passou daqui para lá. O que é a temperatura aqui? Essa temperatura dessa que ficou fixa, sendo um reservatório térmico e não sofreu grandes mudanças ao transmitir calor. Mas a desigualdade de Clausius, né, o começo da discussão tradicional sobre entropia. A discussão costuma seguir imaginando que a troca de calor entre a fonte e o meu entre a fonte e o meu sistema seja reversível, seja eu poderia com igual facilidade ir e voltar.
Isso só é possível, a gente já viu naquele exemplo que levou à formulação de cláusulas, se essas temperaturas forem praticamente iguais. Tá? Se tiver uma temperatura muito maior aqui do que aqui, inicialmente, essa passagem de calor será irreversível. Não vai poder correr no sentido oposto. Mas à medida que eu vou diminuindo, tornando essa diferença de temperaturas infinitesimal, o processo vai se tornando mais e mais próximo do que a gente chamaria de reversível, no limite em que, né, a temperatura desse cara é igual à do reservatório, eu tenho um processo reversível e a variação da entropia é zero. A variação da entropia é zero. A variação da entropia do sistema é o calor que ele recebeu de forma reversível dividido pela temperatura do sistema. Com isso, a gente pode definir macroscopicamente, em termos de coisas, né, macroscópicas, temperatura, calor, né, entropia. A gente não precisa mais ficar contando dados moleculares. Né? Pode reduzir isso a coisas que eu meço no laboratório. E a diferencial aparece aqui, mas se eu vou para um estado B por um processo reversível, em que cada etapa aqui a entropia do mantida, né, eu tenho que a entropia varia daqui para cá por essa integral aqui. Essa é a definição de entropia que é apresentada como muito natural, muito clara, muito sugestiva em cursos introdutórios sobre o tema. Particularmente, nunca entendi nada disso nas primeiras tentativas. Mas é assim que Clausius, entropia. Clausius não estava dando aula para alunos de Física 2. Né? Isso aqui é no original do Clausius. Integral no processo reversível. O batismo dessa quantidade, entropia. Ou seja, a gente recupera tudo que um curso tradicional de dinâmica introdutório apresenta. Essa ordem, né, deixa para o final, o que é mais, digamos, aplicável. Né? Na prática, a gente gosta de usar essa definição porque eu começo isso para entender o que significa entropia, a relação disso com a irreversibilidade. Isso aqui é notavelmente opaco, como na citação do Harvey Leff, lá no início, né, indicava. Então, creio eu, não é uma má ideia para uma ordem em que os conceitos centrais já foram apresentados, isso aqui é consequência de coisas que a gente já entendeu. Bom, é claro que é muito fácil propor sequências didáticas, propostas inovadoras, etc. Mas é um pouco mais difícil e às vezes desapontador verificar se elas funcionam ou não. Nesse caso aqui, tem tempo, oportunidade de ver se essa proposta funcionava. Tá? A gente fez isso aplicando proposta em várias turmas e ao final dessas aplicações a gente pediu aos alunos que preenchessem um teste sobre conceito de dinâmica. Né? É um teste muito cuidadosamente elaborado, é o fruto de uma tese de doutorado de um aluno da Universidade de Pittsburgh. Sandra Leca Singer foi a orientadora dele, era presidente da Associação Americana de Professores de Física até pouco tempo. Produziram um teste para termodinâmica de maneira geral, tá? Com muito cuidado, testaram, verificaram se os alunos entendiam do que estava escrito mesmo, que eles pensavam que eles entenderiam, viram se o teste conseguia distinguir quem entendia e quem não entendia, fizeram todo tipo de, digamos, análise estatística antes de considerar que o teste é apropriado. Né? E consideraram no final que o teste valia a pena ser aplicado em outras turmas, né? Em contexto. Né? O teste
possui 33 questões de múltipla escolha. Um pouco mais da metade delas envolve entropia e segunda lei. As outras, né, 16, não focam nisso. Então, a gente, para simplificar um pouco, não ficar entropia, segunda lei e o resto, a gente diz que aqui é a primeira lei. Mas não é só a primeira lei. Conceito de equilíbrio, processos termodinâmicos, lei zero, etc. Está tudo nisso aqui. Eu vou me referir a isso como primeira lei, mas não é uma boa descrição, mas não tem palavra muito melhor e curta. A gente aplicou a proposta em cursos de física introdutório, curso de licenciatura na UFRJ. Aqui seria o segundo curso de física. Tem mecânica da partícula, é o primeiro. Né? Aqui seria uma física 2, mecânica de sistema de partículas, física térmica. A térmica é o terço final desse curso. Tá? É um curso de licenciatura, é um curso de turno, né, da UFRJ. A gente aplicou esse teste após a instrução da lei. Né? Podia ter aplicado um pré-teste, mas a gente jogou pouco apropriado. Os alunos responderem perguntas sobre palavras que eles sequer conheciam, entropia, etc. Vou mostrar para eles, talvez, aquele assunto, sugerir a eles algo errôneo, né? Aquele assunto, eles não conheciam nem as palavras apropriadas. Né? Então, deixou para um pós-teste. Né? Com a abordagem que eu introduzi aqui, que eu apresentei aqui, a abordagem estatística, a gente aplicou o teste a 73 alunos. Chama de experimental. Tá? Estatísticos gostam dessas palavras. Né? A abordagem tradicional, o seguinte, né? Livro do Moisés Nussensberg, né? Foi a gente aplicou o teste a 51 alunos que tiveram cursos com abordagem tradicional, chamou de grupo de controle. A gente também teve a sorte de encontrar no Instituto Federal, que lá no Rio ainda tem o nome original de Cefet, um professor, aliás, é o Rodrigo, que fez o trabalho que eu apresentei ontem junto comigo, né, sobre desigualdade de Bell. Foi o mesmo professor que aplicou isso, essas ideias. Ele é atualmente professor do Cefet e aplicou essas ideias numa turma que ele dava aula de termodinâmica, na penúltima série do Cefet. O Cefet tem um ano a mais que o tipo de ensino. Aqui seja a mesma coisa. Mas, enfim. Novamente foi um pós-teste, tá? E ele tinha 32 alunos nessa turma, que o nosso grupo experimental não tinha uma turma com abordagem tradicional. Havia um certo desencanto dos professores em falarem de segunda lei para alunos do ensino médio, porque a experiência deles ninguém entende nada, isso é uma grande perda de tempo. Né? Então, a gente nunca conseguiu alguém que no Cefet desse aula sobre a segunda lei e a gente pudesse aplicar o teste depois. O curso de termodinâmica lá, que são dados, terminavam em eficiência de máquinas térmicas e olha lá. Enfim. Havia professores que faziam tentativas, né, e algumas muito interessantes, de discutir a segunda lei. Tá? Em particular, um professor fazia isso com certa frequência, mas no período que a gente estava fazendo essas avaliações, esse professor não teve a oportunidade de dar essas aulas. O Rodrigo fazer isso. Mas, enfim, seja como for, a gente não tinha mais do que esses alunos aqui do Cefet. Então, com quem a gente ia comparar, se a gente quer saber se isso funciona ou não? A gente comparou com esses alunos que tiveram abordagem tradicional na universidade. Isso dificilmente seria chamado de um grupo de controle, né? Ou de grupo de comparação. E até a expectativa de que são alunos mais maduros, que passaram por um processo de seleção, que já viram curso que é introdutório antes, né, mecânica, etc., com certa profundidade. Enfim, deviam ter um rendimento superior aos alunos do ensino médio. Então, achou que se havia um desvio, a gente sabia em que direção ele iria. Né? Enfim,
Esse foi o teste que a gente aplicou. Que resultados a gente obteve? Tá? No curso universitário, tá? No curso um teste completo, que tinha questão de termodinâmica geral, né? Não apenas de segunda lei, né? Aqui está o resultado para o grupo de controle e aqui está o resultado para o grupo experimental. As barras de erro são um intervalo de confiança de 95%. Você vê mesmo que esse intervalo de confiança é bastante largo. O grupo experimental foi muito melhor do que o grupo de controle. Né? Tem um aumento aqui de 0,4 para 0,55, né? 0,1, né? Então, aumento aí de 0,15, assim, né? Não é um aumento desprezível, de 1 não passaria, né? Isso ainda fica mais interessante se a gente analisar apenas as questões que dizem respeito à segunda lei, né? A gente vê que essa diferença aumentou, né? Foi, né? Aqui caiu e aqui aumentou. Então a diferença, né? Aqui já está, se a gente arredondar isso para 3,5, isso aqui para 5,5, tá? Ordem de 2 em vez de 1,5. Né? No ensino médio que eu mencionei, né? Está aqui o grupo de universitários que tiveram abordagem tradicional, eu chamei de grupo de comparação. Está aqui os alunos do ensino médio. Parece ter levado alguma vantagem, né? A barra de erro não permite a gente garantir isso, né? Isso costumeiramente descrito por o que a gente chama de um valor P. Aqui é 0,2. Aqui é a probabilidade de que, na verdade, esses números fossem iguais e a gente está vendo aqui apenas uma flutuação estatística. Tem uma probabilidade de 20% de ser uma flutuação estatística. Não dá para jurar que houve um efeito positivo. Mas, se a gente restringir isso, não ao teste completo, mas às questões de segunda lei, né? Aqui a gente tem algo que pode ser chamado de estatisticamente significativo. Ou seja, a probabilidade disso aqui ser um acidente, uma flutuação, é cerca de 0,5%. Houve um efeito positivo entre os alunos do ensino médio, a ponto deles superarem o rendimento de alunos que tiveram uma educação, uma instrução em segunda lei tradicional, muito mais vivência acadêmica. É interessante até. Dizer, é claro, né, que é grande, o que é pequeno. Né? Dizer que uma coisa é diferente da outra. Claro que isso aqui é estatisticamente diferenciável disso. Mas essa diferença aqui é grande ou pequena? Como é que a gente caracteriza grande e pequeno? Né? É possível fazer isso introduzindo quantidades que costumeiramente são chamadas de, em inglês é effect size. Traduzir isso para o tamanho do efeito na falta de conhecer a tradução melhor. Mas a ideia é o seguinte, suponha que você tenha duas distribuições de alguma coisa, por exemplo, de notas, né? Dois grupos, o grupo de controle experimental, certo? E as distribuições de notas são pequenas aqui. E as médias, né, irem por algo que é pequeno comparado com a dispersão das notas, isso aqui é claramente um efeito pequeno. É muito difícil, né, caracterizar, né, se um aluno pertenceu a um grupo ou não pela sua nota. Né? Alunos do grupo, se isso aqui fosse o grupo experimental, poderiam facilmente ter nota menor do que um típico aluno do grupo de controle. Tá? Isso aqui é um efeito pequeno. Tá? Não, estou falando besteira, desculpa. Isso aqui é um efeito, perdão, tá? Isso aqui é um efeito pequeno. Isso aqui pode parecer pequeno, mas isso é muito menor ainda. Tá? A dispersão aqui é enorme. Isso aqui é um efeito pequeno. Isso aqui já é um efeito que a gente consegue diferenciar, apesar do que eu falei antes, né? As duas distribuições. Aqui é impossível. Né? De um jeito ou de outro, o tamanho do efeito é caracterizado por várias quantidades. Uma delas, chamada D de Cohen,
é a diferença entre as médias dividida pela dispersão, tá? No caso. Né? A gente diz que quando em módulo esse D de Cohen é 0,2, quando é 0 não tem diferença. Né? Se é maior que 0,2 é uma diferença pequena, entre 0,2 e meio é moderado, entre 0,8 de 0,8 para cima é grande. Né? Isso tem que ser usado com cautela, porque isso depende também da situação, mas divisão tradicional. Né? Para ver qual é o tamanho de intervenções tradicionais bem-sucedidas na área de ensino, né? Comparar esse número com algo que quase que unanimemente é aceito como um tipo de intervenção que dá bons resultados. Aprendizagem ativa, né? Uma das coisas sobre a qual o Ives falou recentemente. Né? Você tem aqui comparações entre cursos que adotaram métodos de aprendizagem ativa, cursos que não adotaram, qual é o efeito dessa mudança. Né? Em cursos em diferentes áreas, biologia, química, etc. Você quase sempre tem mudanças, né? Positivas. Tipicamente, né? 5. Física, por exemplo, está tipicamente abaixo de 1. Entre pequeno e moderado. Né? Desculpa. De moderado a grande. Pequeno a moderado é esse aqui. Moderado a grande. Um defeito que a gente encontrou, de Lei 2, no curso introdutório foi acima de 1. E no ensino médio, quer dizer, aqui foi um efeito grande e aqui foi um efeito de moderado a grande. Comparar com isso aqui, a gente vê que é algo muito bem sucedido. E ninguém discute que é um sucesso. Comparáveis. E um resultado assim irretorquível, esse foi um exemplo, uma aplicação com reprodutível, isso é um resultado animador. Né? Efeito tão grande, né? Mudança que nem é tão radical, né? Trocou a ordem. Né? E apresentou algumas coisas de maneira diferente. Enfim, terminar. Aqui é mais um resumo do que um conteúdo de. Né? Segundo a lei da termodinâmica e entropia, são conceitos de aprendizagem reconhecidamente difícil. O que a gente viu aqui foi a observação documentada disso. Né? Todos nós já vimos isso em alguma escala na experiência pessoal. Né? Espero ter convencido vocês que a introdução da ideia de estatística de entropia, né, no início dessa apresentação da segunda lei, pode amenizar essas dificuldades. Tá? Papel importante, né? Empenhando a temperatura que a gente produziu. Né? Permite tornar, digamos, coloquial boa parte dos resultados que a gente apresentou. Né? O que, numa avaliação, né, um curso universitário, a gente encontrou um efeito grande, estatístico, no ensino médio, um efeito moderado, mas e intervenções, né, mudança de ensino tradicional, ensino de aprendizagem, de engajamento ativo dos estudantes, tinham, digamos, efeitos comparáveis. Para terminar, realmente, né, tem um químico, Atkins, que num livro, grande livro que merece ser lido por quem se interessa por esse tema, 4 leis que uma delas é a segunda lei da termodinâmica. De lá que nenhuma outra lei científica contribuiu mais para a liberação do espírito humano que a segunda lei da termodinâmica. É a base para a compreensão do motivo de qualquer mudança ocorrer. Qualquer coisa acontece espontaneamente apenas porque são
Só acontece porque essa entropia aumenta. É um comentário talvez exagerado dele, né? O espírito humano depende tanto disso, mas da ideia da importância que isso tem para algumas pessoas bastante inteligentes e conhecedoras do assunto. De um jeito ou de outro, a gente viu que essas ideias extremamente importantes podem ser levadas até mesmo para o ensino médio, né? De modo que, talvez numa escala também ainda exagerada, né? Possa apresentar para adolescentes alguns dos fatos da vida da termodinâmica. Né? Pode ser um exagero. Por aqui. Só para deixar, foi resultado de análises estatísticas de uma tese de doutorado. Essa tese está aqui. Tem muito mais coisas que eu falei aqui. Tem outros efeitos, por exemplo, ensinar a segunda lei da maneira estatística parece ter melhorado a compreensão da primeira lei. É um resultado que teve. A análise estatística que eu apresentei aqui foi muito cuidadosamente estudada. Assim, trocar professor e etc. não teria influenciado esses resultados. Coisas do tipo foram cuidadosamente monitoradas. Os resultados parecem seguros à luz desses estudos mais detalhados. Tá? Mas qualquer detalhe, principalmente sobre a parte das análises estatísticas, pode ser encontrado isso aqui. Agora sim. No final. Obrigado. Obrigado, professor Carlos, aí, né? Vamos abrir agora para perguntas aí. Algumas dúvidas, perguntas aí, curiosidades. Eu tenho uma pergunta, né? Aquela ilustração do salto do trampolim, né? É um processo irreversível, né? Será que a gente consegue enxergar ali o aumento de entropia de algum jeito? Porque não tem nenhuma... A gente acredita que existe aumento de entropia, então ali, mas não dá para enxergar. É tipo a não localidade de ontem, então a gente acredita que existe, mas não compreende. É porque os livros sempre colocam esses exemplos, né? Um ovo caindo, quebrando, né? Ok, foi só Se tivesse uma maneira de explicar, ajudaria um pouco os alunos. Pessoal, então, se não tem mais perguntas... tem mais aí. Quando a gente olha, pergunta, às vezes eu fico pensando que a gente demonstra, que a gente coloca mais como plausível ou como postulado. Por exemplo, uma coisa que a gente coloca é que, por exemplo, aonde, do ponto de vista conceitual, postulado, porque qual ponta a partir de pura ser uma primeira
depois, pergunta, depois, porque É, também, gás homogêneo foi um hipótese para simplificar a alimentação. Na verdade, pode formular isso muito geral. E se você for aplicar essa ideia geral para o gás, você pode dividir o gás em pedaços não homogêneos. Isso é situação de equilíbrio, de maior entropia, vai corresponder a uma homogeneidade. Tá? Ou não. Pode acontecer em campo externo, a gravidade, por exemplo, com gás mais denso embaixo do que em cima. Sim, isso corresponde à situação de maior entropia. Você pode prever quando ocorre não homogeneidade para a presença de um campo externo, por exemplo. Então, o equilíbrio ser atingido na situação de maior entropia não quer dizer homogeneidade necessariamente, embora em certas situações. Diferença de densidade. E dentro dessa tem um morro de montanha com 10.000 metros. Não fez parte. O único princípio que precisa na apresentação estática é a ideia de equiprobabilidade, ou seja, estados microscópicos. Ele tem que dizer como é que você conta eles, é uma questão nada, mas tem muitos detalhes. Estados microscópicos são equiprováveis. Mas essa questão da equiprobabilidade dos microestados, ela é postulada ou demonstrada? É postulada. É postulada. É postulada. No fundo, a segunda lei da termodinâmica, desse ponto de vista, nasce desse princípio. Porque às vezes, como aluno, a gente está assim, bom, estou aprendendo, mas o que é postulado e o que é... Às vezes a gente está procurando uma explicação para uma coisa que não necessariamente... No caso, é postulado, mas como qualquer postulado da física, é um postulado que pode ser verificada a sua validade, ou a extensão dessa validade, vendo quando ele é bem sucedido. Né? Existe toda uma tentativa de chegar a essa probabilidade teoricamente. Né? Chegou perto disso. Matemáticos até hoje estudam o famoso problema ergódico, condições, né? Um sistema dinâmico clássico, inclusive, reproduziria uma situação de equiprobabilidade. Condições são muito sutis. Os matemáticos se debruçam sobre isso há muito tempo, com enormes progressos. Eu não seria a pessoa, inclusive, eu não seria a pessoa indicada para dizer até onde se vai. Mas certamente todo o estudo de caos, que foi muito estendido na década de 60, 70, etc., contribui enormemente para compreender melhor em que situações essa equiprobabilidade pode ser garantida, né? Ou em que situações ela pode ser colocada sob suspeição. Mas se ela for colocada sob suspeição, simplesmente, a gente disse aqui, não vale. Mas não implica que nas situações enormemente frequentes em que aquele raciocínio vale, a gente possa aplicar. Eu fico com dúvida até qual ponto a gente, demonstrando que a termodinâmica clássica, macroscópica, é equivalente à termodinâmica. Porque você olha que se você tem um sistema que está em um determinado estado, em algum tempo ele vai voltar nesse estado. Então ele passa por um momento que ele pode ter uma entropia maior e voltar numa entropia menor. Só que tem o cálculo do tempo, que é maior do que o tempo. Mas assim, essa questão ainda existe. Isso. Então se a gente coloca tem processo reversível, a gente tem essa questionamento. E foi Boltzmann também. Sim, Ok. Não sabia qual seria a vida do universo. Tempo de vida, 15 bilhões de anos. 100 vezes. Vai ver se
o ponto você deduz, é claro, princípios. Em aberto, quer dizer que não fala muito sobre. A gente deduz a termodinâmica a partir da pouco que eu sei do ativo fazer isso. Tentam acho que é melhor discutir matemáticos fazendo própria dos. Eu estava colocando esse debate para. Eu acho que tem coisa que a gente tem que simplificar e o aluno tem que estar ciente que tem alguma simplificação, porque senão a gente procura alguma coisa. Por exemplo, fico pensando, eu saio do estado mais provável, maior número de microestado corresponde ao estado mais estável. E aí, vamos supor, agora eu vou moléculas menos micro. Por que ele está voltando? A gente gostaria de poder ter uma imagem simples, né? Vai dar uns. Cada vez mais improvável se. Né? Pode ver isso. Obrigado. Eu queria ver se eu entendesse um pouco melhor. Para alguma compreensão. Esse é o objetivo. E fazer. Pronto. Então a gente vai agradecer novamente ao professor Carlos aqui, né? E agora a gente vai ter a próxima palestra da professora Laura e depois a gente vai tirar a foto, tá? Dá a palavra para